Bem-vindos a mais um episódio do Destrave-se Podcast. Aqui a gente descomplica o autoconhecimento para que você destrave o seu maior potencial. Hoje falaremos sobre protagonismo. Eu sou a Beatriz Olivier. Eu sou a Tati Moço. E antes da gente ir para o tema, quero falar sobre o nosso apoiador, a Brasil Frutti, uma empresa brasileira de nuts, amêndoas, castanhas, super saudáveis. A gente vai deixar o arroba deles na tela para vocês conhecerem os produtos e aproveitarem a oportunidade de comprar com frete grátis dentro do site da Amazon. Falando sobre protagonismo, é importante a gente falar sobre o que é o protagonista, né? Quem é o protagonista? O protagonista é o personagem central em torno de quem uma história se desenrola, né? Então, o protagonista, ele, independente de ele fazer boas escolhas ou más escolhas, ou até mesmo não fazer escolha alguma, ele continua sendo o personagem em torno do qual aquela história vai se desenrolar. Quer dizer, o responsável pelas consequências de todo o discorrer de uma história, né? E eu acho que assusta um pouco a gente pensar que nós somos protagonistas da nossa vida, né? Ou seja, nós somos a pessoa que está à frente, tem um papel principal. Você já fez teatro na escola ou alguma coisa assim? Já fiz teatro, gente, já me arrisquei no teatro. O papel principal traz uma sensação de responsabilidade muito grande. Eu costumava ser a árvore no fundo, assim. Ou na festa junina, a noivinha. Noivinha. Mas é curioso, né, como esse lugar de protagonismo, de ser a pessoa central, traz um frio na barriga, né? Mas na nossa vida não deveria ter como a gente escapar se a gente quer uma vida bacana, mas muitas vezes a gente escapa, né? A gente deixa com que outras pessoas tomem a frente e façam o nosso papel. Mas a gente aceita, né? Ou até as circunstâncias, né? Também. Porque eu acho que hoje é importante a gente falar o seguinte. Quando a gente fala de protagonismo, hoje em dia, eu acho que muitas vezes as pessoas pensam assim. O protagonismo é eu ter as rédeas da minha própria vida. Mas eu vejo de uma outra forma. Com essa introdução que eu acabei de falar, né? Que define o que é o protagonista, independente de eu realmente ter consciência e ter efetivamente as rédeas da minha própria vida, quer dizer, fazer escolhas intencionais, né, com planejamento, de forma consciente, independente disso, eu continuo sendo protagonista da minha vida. Porque estar à deriva também não vai tirar de mim o papel de protagonista, né? Eu escolher estar à deriva também é uma escolha. O escolher não fazer, não escolher, é uma escolha também que traz consequências. Então, mesmo neste contexto onde eu não tenho as rédeas consciente das minhas escolhas, eu continuo sendo protagonista da minha vida, porque não tem como não ser. Não tem como não ser. Vai depender de como você vai desempenhar este papel. Exatamente. Com que competência você vai desempenhar esse papel. Mas não ser não tem como, né? Exatamente. Mas muitas pessoas, elas tomam, e foi importante você fazer essa consideração, porque muitas pessoas entendem que é possível. É possível deixar, né, que outras pessoas ou as próprias consequências façam essa vez. E isso não chega, em nenhum momento esse resultado de deixar, né, vai chegar para um lugar que a gente, de fato, escolheu para a nossa vida. É um papel que a gente tem que exercer. E a questão da vida a gente faz escolhas, né, o conceito de liberdade. Escolher não é uma opção, a gente o tempo todo faz escolhas. E escolher e não escolher são escolhas, por isso que a gente tem que tomar cuidado com quais escolhas a gente faz. Sempre, né, ao longo da nossa vida, a cada momento, uma escolha pessoal, uma escolha profissional, que movimento que a gente vai fazer, que movimento que a gente vai deixar de fazer. Como você disse, essas escolhas elas são conscientes ou não, porque uma coisa é eu fazer uma escolha consciente, sabendo onde isso vai me levar. A questão é quando a gente não faz escolhas ou não faz escolhas sabendo onde isso vai chegar, né? E aí entra a questão, né? Quando eu sou o protagonista da minha vida, quando não? Eu sempre sou, mas quando eu sou um protagonista consciente, quando eu assumo as rédeas, né, de uma forma intencional, eu vou buscar
me tornar uma pessoa compatível com o lugar onde eu quero chegar. Isso é agir com consciência dentro do palco da vida, né? É você saber onde você quer chegar e agir de acordo. Agora, por que é tão importante também a gente assumir as rédeas da nossa própria vida e se desenvolver como seres humanos, como pessoas? Não só para o nosso próprio benefício, né? De estar aí numa escada evolutiva onde a gente busca a ascensão, mas também porque a gente faz parte de um todo, a gente faz parte de um coletivo. E esse é o senso também de justiça e de responsabilidade que a gente precisa tomar consciência para que a gente se capacite para ser um ponto capaz de beneficiar outras pessoas ou o próprio contexto onde a gente vive, né? Então eu não me capacito só para mim, só para chegar onde eu quero chegar, mas porque o lugar onde eu quero chegar muitas vezes vai exigir que eu mereça fazer parte dele, né? Vai exigir que eu tenha as competências tanto intelectuais quanto morais de atuar nesta realidade. E por que a gente quis trazer esse tema, né? Que eu acho que ele é muito importante. Porque quando a gente fala de protagonismo, a gente fala sobre autorresponsabilidade, que é algo que cerca toda a nossa vida, né? A gente precisa ser protagonista da nossa vida. Isso é dado, é um fato, nós somos, né? mesmo sem intenção Sem né? intenção. Como a gente vai atuar? Aí é o ponto que a gente tem que ter atenção, porque a nossa atuação é o que vai gerar os resultados. Então, o ponto eu preciso entender que a vida que eu vou viver depende muito das escolhas que eu vou fazer. E quantas vezes a gente responsabiliza os outros, a vida, o mundo, qualquer coisa, por aquilo que nos acontece ou não nos acontece. Então, quando a gente diz, o meu chefe é um chato, mas o meu trabalho, cara, o que será que eu estou fazendo, né, para que aquilo tenha um desfecho também diferente? Eu sempre falo disso, mas vou falar aqui de novo. Fale de novo. Tem uma frase que eu gosto muito do Freud, que ele diz: qual a sua responsabilidade na desordem pela qual você se queixa? E para mim esse é o maior exercício que a gente pode fazer. De autorresponsabilidade. De autorresponsabilidade. Com certeza. Quando eu pergunto qual é a minha responsabilidade, é muito simples eu dizer, a B não entendeu o que eu disse. Mas eu preciso me questionar, será que eu comuniquei de forma tranquila? Será que eu comuniquei de forma clara, adequada, para que ela então entendesse? Porque é muito fácil a gente responsabilizar as outras pessoas sem olhar a nossa parcela. Né? Quando a gente fala sobre relação da gente com outras pessoas, com a vida, é sempre uma troca, né? As coisas vêm sempre muito como reflexo. Por isso que tomar cuidado com as escolhas que a gente faz, pensando na responsabilidade que é a nossa, é o que vai fazer a gente desempenhar um papel de protagonista ainda mais interessante, né? Quase que eu acho que é a roupa principal do protagonismo, é a autorresponsabilidade, né? Porque é muito mais fácil, né, a gente estar nessa posição onde a gente coloca fora a responsabilidade. E aí, aquela frase de que mar calmo não faz bom marinheiro, né? A gente muitas vezes espera que as circunstâncias se adaptem a nós, que as pessoas atendam às nossas exigências, que o mar esteja mais calmo para o meu barquinho passar, né? E não é o caso, né? A gente quem se capacita, por isso essa expressão, né? A gente vai se capacitar para enfrentar aquilo que nos acontece e assumindo toda a responsabilidade que isso vai implicar. Mas é aquilo, se a gente disser para alguém, está muito mais na sua mão, né? Os resultados que você vai alcançar, isso é algo bom? Isso assusta? Ou é um problema? Né? Porque se eu disser, olha, muito depende de você. Claro que nem tudo depende da gente, mas muitos dos nossos resultados dependem sim das escolhas que a gente faz e das que a gente deixou de fazer. E aí que é o ponto, né, da autorresponsabilidade. E quando eu me coloco como pessoa central, responsável pela minha própria vida. Então, se depende, os resultados em maior parte depende do que eu faço, o que eu tenho feito? Como eu tenho exercido
esse papel de protagonista na minha vida, né? De forma ativa, de forma potente, ou simplesmente deixando a banda passar sem fazer nada que de fato vai me levar para aquele resultado de vida que eu quero. Muitas pessoas reclamam das suas vidas, né? Eu não sei, eu já reclamei muito da minha vida também. E fazer esse exercício foi o que mudou completamente para minha chave, assim, de olhar que eu posso fazer algo sobre isso. É muito mais sobre mim, sobre o que eu posso fazer, do que sobre o que eu não posso fazer ou sobre as outras pessoas. É uma reflexão, assim, que eu acho que é importante, né? E traz um outro senso de liberdade, porque a gente passa a depender menos das circunstâncias e depender menos das escolhas do outro, né? Isso. Porque quando a gente sabe que, olha, para eu chegar até aqui, é uma trajetória árdua, mas depende de mim. E sobre as minhas atuações, eu tenho controle. Se dependesse do meu vizinho, imagina, poderia demorar muito mais, né? Então isso pode ser libertador. Essa reflexão, né? Vou trazer para mim porque eu sou capaz de mudar a minha realidade, a minha atuação. Ninguém mais é. Isso pode ser libertador, né? Muito. E é isso que é legal, né? Mais do que dar trabalho e ser complexo, é um grande prazer, porque de alguma forma é a oportunidade da gente ir conduzindo a nossa vida para os desfechos que a gente deseja ter, né? Claro que tudo dá trabalho, né? É aquilo, escolha o seu difícil. Exatamente. Você vai escolher os resultados, os seus próprios resultados a partir das atuações, da responsabilidade que você toma, ou você vai deixar que alguém faça isso por você, ou você vai puramente deixar de fazer isso por você, Sim. né? Depois não dá para reclamar. E até pensando nessa questão, a gente sempre gosta de trazer umas reflexõezinhas, né? Então, assim como essa perguntinha, que é quase como um lembrete, né? Diante das situações, você se questionar qual a minha responsabilidade dentro do caos da desordem da qual eu me queixo. Uma pergunta. Mas a gente tem outras. Por exemplo, eu tenho consciência de onde eu chegarei a partir das minhas atuações atuais de hoje? Então, com essas escolhas que eu tenho feito, onde eu chego? Né? Essa é muito boa, né? Não Porque se a gente não pensa sobre isso, ou melhor, se a gente pensa sobre isso, a gente consegue fazer escolhas muito mais tranquilas, de forma muito mais simplificadas, né? Eu sei que eu quero ir para um determinado lugar, o que vai me levar até lá? E às vezes a gente não olha, né? Não. Parece simples. É simples se a gente tiver consciência disso. Sim. Porque às vezes a gente faz escolhas que estão nos distanciando sem a gente nem perceber. E aí, de repente, a gente se vê imerso numa realidade que não é aquela com a qual a gente se identifica, que a gente se satisfaz. E aí, para voltar assim no tempo e pensar onde foi que eu me desviei desse caminho? Sim. Ou em que momentos na minha rotina, no meu dia a dia, eu estava dando passos numa direção oposta. E isso de forma prática, às vezes na vida, né? Eu fico imaginando aqui um exemplo que me vem. Alguém que tem muita insatisfação com o trabalho, reclama muito sobre o trabalho, mas quando pergunta sobre as escolhas que tem feito, para onde elas têm levado, a pessoa de repente não busca se desenvolver, se capacitar para buscar um outro trabalho, para que possa ter uma outra oportunidade de trabalho. Então, aí que tá, às vezes a gente acalma um pouco no desconforto, sendo que a gente precisa se inquietar um pouquinho, né, com essa zona de conforto que muitas vezes a gente está, olhando sobre quais escolhas a gente tem feito, para onde elas estão levando. Porque se elas não estão levando para bons lugares, a gente precisa mudar a forma da gente olhar para as nossas escolhas atuais, né? Mas a verdade é que permanecer no mesmo lugar é menos trabalhoso, né? Se queixar é menos trabalhoso do que atuar de forma a chegar a construir uma outra realidade. Porque é o que a gente fala, né? Com relação às resistências. Quando a gente se propõe a elevar o nosso nível, seja profissional, seja intelectual, seja dentro de uma relação, qualquer coisa que busca o movimento de ascensão vai enfrentar uma força de resistência contrária, né? E esse movimento, por que é tão difícil a gente
de repente, começar um exercício físico e sustentá-lo, né? Sabendo que a gente quer ter, de repente, um corpo mais saudável, uma velhice com mais saúde, né? Mais Ativa, mais disposta. disposta. Por que que, sabendo do resultado, muitas vezes a gente não toma as ações que são necessárias? Porque a força de resistência, ela é grande. Tirar a gente da inércia, tirar a gente do comodismo, né? A gente se manter onde está, não tem resistência. Existe insatisfação, mas a insatisfação talvez seja um lugar de menos enfrentamento, talvez, sim. né? E cai também para o ponto dos nossos hábitos, né, Bê? Porque às vezes a gente não é mais fácil fazer, a gente só está mais acostumada a fazer de uma Também determinada isso, forma, né? Será que é mais difícil eu incluir ali uma prática de atividade física do que, enfim, fazer o que eu já faço hoje? Muitas vezes é sobre o hábito que a gente já tem ali instalado na nossa vida e qualquer movimentação parece complexa e às vezes na prática pode nem ser tão complexa assim, por isso que vale sempre muito a pena a gente se experimentar e a gente questionar o nosso pensamento também. Ah, isso vai ser difícil. Será que vai ser difícil mesmo? Eu Né? já tentei, Eu já fiz. tentei. E aí cai volta no ponto de, tá, mas então escolha o seu difícil. Porque é difícil instalar talvez um novo hábito, mas também é difícil arcar com as consequências ali da não Do atividade física que você, sedentarismo. da atividade física que você não fez, do sedentarismo, exatamente. Então, são pontos que a gente precisa olhar e talvez também pensar em alguma prioridade para a nossa vida, né? Porque às vezes a gente fala aqui e pode parecer complexo em algumas situações, poxa, mas são tantas as coisas que a gente tem que pensar, tantas as coisas que a gente tem que fazer. Mas o que é uma prioridade para eu cuidar agora? Sabe? Que responsabilidade eu posso assumir sobre isso neste momento, né? E quando a gente vai destravando algumas coisas, parece que outras, de alguma forma, também vão caminhando ali em conjunto. Então, muitas vezes é o início. Né? Os inícios são sempre muito difíceis, né? Então, a gente tem que tomar cuidado um pouquinho com essas resistências, que é isso que muitas vezes vai levar a gente a um lugar ali de... Que a gente almeja, né? De não atuação alinhada com os nossos valores, com a vida que a gente quer, de fato, desfrutar. Então, quando a gente fala sobre protagonismo e autorresponsabilidade nesse sentido, essas perguntas que a gente está fazendo e que eu também me faço, imagino que você também se faça. Sim, a gente tem que fazer. A gente tem que fazer, ela é diária, porque as nossas vidas mudam, a nossa prioridade muda, então a gente também precisa se atualizar para entender, ainda faz sentido fazer o que eu estou fazendo? Ah, mas eu não fiz até agora, aquelas coisas, sabe? Ah, mas a vida inteira fiz assim. Gente, daqui para frente, né? Antes tarde do que mais tarde. Mas assim, o ponto-chave eu acho que é entender que mesmo que você não seja consciente das suas escolhas, das suas atitudes, né? Ou que você simplesmente deixe a vida levar, esteja à deriva das circunstâncias ou de outras pessoas, você continua sendo o protagonista, né? E não tem como fugir disso. A autorresponsabilidade é quase que uma lei, né? A gente não tem como escapar disso. E já que a gente não tem como escapar, que a gente possa fazer o melhor uso possível, né, dessa liberdade que é a nossa, de fazer escolhas alinhadas com aquilo que a gente quer desfrutar, de tomar a responsabilidade da nossa própria vida, para que de fato a gente tenha melhores atuações e, consequentemente, também melhores resultados, né? Exatamente. É isso. Então, lembrem-se dessas perguntinhas. Então, diante de uma tomada de alguma decisão, de fazer alguma escolha, se perguntem, né? Eu sou responsável por que parte nesta desordem ou dentro dessa insatisfação? As minhas atuações estão me levando para onde, né? Se eu me olhar no futuro, para onde que eu vou cultivando esses meus hábitos, essas minhas escolhas? E a partir daí, né? Até as perguntas, se fazer essas perguntas se torna um hábito. Sim, e vão tornando um caminho mais claro. Quando a gente entende o que a gente quer, onde a gente quer chegar, o caminho ele vai se fazendo na própria caminhada. Então, é mais simples se a gente se fizer essas perguntas, vai melhorar muito, sem dúvida, a nossa atuação. Né? Com certeza. Muito obrigada pela sua audiência, por estar com a gente em mais um episódio. Nos vemos no próximo.
Se você gostou desse conteúdo, compartilhe esse episódio com as pessoas que você acha que podem gostar, que precisam ser protagonistas aí, ativas nas suas vidas. Pra gente é bastante importante a contribuição de vocês, compartilhando, curtindo, isso é um baita incentivo pra gente seguir trazendo conteúdo como esse por aqui. Até o próximo episódio. Até.